Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho falar um pouco sobre mais uma temática bastante útil, principalmente para esta fase em que todos nós criadores do Hemisfério Norte estamos, a fase das criações. Venho falar um pouco sobre como preparo as minhas aves reprodutoras para estarem prontas e preparadas para dar o seu melhor no decorrer da época de criação. Penso ser um vídeo que poderá ser bastante útil, tanto para os criadores que ainda estejam a preparar as suas aves para iniciarem as criações, como para os criadores que já iniciaram as criações, mas que poderão se deparar com algumas dificuldades durante o seu percurso. Portanto, peço para colocarem desde já um like no vídeo e que subscrevam o canal, pois tenho reparado que muitos dos criadores que visualizam os vídeos não subscreveram ainda ao canal. Como sabem, para se inscreverem no canal não têm de pagar. Apenas clicar onde diz aderir e pronto, não é necessário fazerem mais nada, meus amigos criadores. Assim, e se ativarem o sininho, receberão uma notificação a os informar sempre que eu colocar um novo vídeo no canal. Preparação dos reprodutores para a época de criação. A preparação que efetuo às minhas aves reprodutoras para a época de criação difere das aves machos para as aves fêmeas. Enquanto nos machos o objetivo passa por os manter fogosos e em forma, evitando que engordem, pois assim poderão não conseguir copular as fêmeas devido ao excesso de gordura, nas fêmeas aplico uma dieta com a finalidade de provocar um reforço proteico, ou seja, que fiquem um pouco gordinhas para conseguirem passar sem dificuldade a época de criação, a qual é bastante exigente e desgastante para estas. Assim, tenho por hábito separar os machos das fêmeas logo que os dias começam a ficar maiores, e, se for o caso, quando inicio o aumento de iluminação artificial, por forma a estimular as aves a entrarem na fase de criação, para que a época de nidificação comece um pouco mais cedo, relativamente à natureza, onde por norma o ímpeto para a reprodução apenas se inicia no mês de março, colocando-os em grupos divididos por sexo. Cerca de um mês e meio antes da data prevista para juntar os casais, dou então início à respectiva dieta a aplicar a ambos os sexos. É também por essa altura que envio algumas fezes das minhas aves reprodutoras para uma clínica veterinária, para aferir se as aves têm micro-organismos prejudiciais à saúde das aves, como bactérias ou fungos, os quais poderão prejudicar uma época de criação, seguindo posteriormente a prescrição indicada pelo veterinário. No que toca aos machos, altero a dieta cortando cerca de 60% da proteína administrada até então. Procedo a esse corte proteico, cortando principalmente as sementes negras da dieta, as quais são mais apetecíveis às aves, mas mais calóricas, engordando as mesmas, com o objetivo de reduzir os níveis de gordura nos machos. Corto ainda nas papas, administrando papa apenas uma vez por semana, tendo cuidado de a retirar ao final do dia. Importa ter presente que machos gordos normalmente têm problemas no ato da cópula, não conseguindo efetuar de forma eficaz esse ato, acabando por não passarem o esperma para a cloaca das fêmeas, dando origem aos ovos não galados ou ovos brancos. Proporciona um complexo vitamínico na água de beber 2 a 3 vezes por semana para os machos manterem-se saudáveis. Assim, as vitaminas que não conseguem ir buscar na alimentação devido à dieta implantada é reequilibrada com a administração de complexos vitamínicos. Se verificar que mesmo assim tenho machos gordos, separo-os em pequenas colónias de 5 ou 6 aves numa gaiola de criação com cerca de 1,20 m de comprimento. Coloco à disposição uma alimentação apenas de alpista. O objetivo passará por obrigar os machos a estarem mais ativos e para que puxem uns pelos outros por forma a perderem calorias. Coloco ainda cálcio e grita à disposição dos machos, administrando sempre a vitamina D, para esse cálcio ser absorvido pelo organismo das aves.
Coloco ainda vinagre de cidra na água de beber 2 vezes por semana, na proporção de 4 ml por litro de água. Relativamente às fêmeas, a alimentação deverá ser reforçada para que as mesmas tenham reservas proteicas, por forma a não saírem abaixo no decorrer das criações. Para isso, proporciona uma alimentação rica e variada, tendo, no entanto, o cuidado de não abusar nas sementes negras, as quais, consumidas em excesso, são prejudiciais para o fígado das aves. 2 a 3 vezes por semana, proporciono papa de ovo, fruta, legumes e verduras. Administro também, 1 vez por semana, sementes germinadas, cozidas ou um substituto das mesmas, como as pearls ou o germix, para que as fêmeas comecem a se familiarizar com a alimentação que irão ter à disposição para alimentar as crias quando estas nascerem. Coloco ainda à disposição das fêmeas cálcio, seja na forma de osso de choco, barras de cálcio, cálcio em pó misturado na papa ou na água de beber, ou em líquido. Não esquecendo, e este pormenor é muito importante, a administração também de vitamina D, pois, sem este aporte vitamínico, as aves não irão conseguir absorver o cálcio no seu organismo. Poderão ver o vídeo em que falo de vitaminas com o título de Excessos na administração de vitaminas, clicando no link acima. Também administro na água de beber protetor hepático 1 vez por semana, para evitar eventuais sobrecargas no fígado devido à alimentação rica em proteínas administrada durante esta fase. Cerca de 1 semana antes de juntar os casais, aparo as penas das cloacas de machos e fêmeas. Poderão ver o vídeo aqui no canal, onde exemplifico essa operação clicando no link acima. Bem como, e se for o caso, aparar as coroas de ambos os sexos e ainda as caudas, se houver necessidade. A finalidade desta operação é para que no momento da cópula não exista um excesso de plumagem na zona das cloacas, a qual poderá provocar a não passagem de esperma do macho para a fêmea, evitando dessa forma o aparecimento a posteriori de ovos brancos. Relativamente ao corte das coroas, tem por finalidade uma melhor visibilidade dos machos e fêmeas relativamente ao espaço em que vão criar, bem como para poderem ver as crias quando lhes fornecem alimento. É ainda importante, quando por algum motivo o parceiro da ave coroada se encontra demasiado fogoso, no caso dos machos, ou demasiada protetora, no caso das fêmeas, atacando a ave coroada de cima para baixo, sem que esta se possa defender. Procedo ao corte das unhas que estejam grandes, usando para o efeito um corta-unhas ou uma tesoura, tendo sempre o cuidado de não cortar as unhas em excesso e assim poder atingir o veio de sangue existente nas mesmas, levando a sangramentos difíceis de estancar. Este procedimento tem por finalidade evitar eventuais furos nos ovos provocados pelos progenitores por estes terem as unhas grandes, podendo causar baixas nas crias a nascer. Tem também por objetivo evitar que o macho, no ato da cópula, não escorregue do dorso da fêmea por ter as unhas excessivamente grandes. Por fim, mas não menos importante, também serve para evitar que as aves possam ficar presas em grades ou fissuras por as unhas demasiado grandes se prenderem nesses locais. Coloco os casais nas gaiolas de criação, separados por uma grade divisória, ficando assim durante 1 semana apenas a se verem. Este procedimento ajuda-me de várias maneiras, começando por me permitir analisar o casal, nomeadamente se são ou não compatíveis. Assim, poderei verificar se brigam e, se for o caso, terei provavelmente de trocar um dos membros do casal, ou verificar se o macho dá comida à fêmea por entre as grades ou se canta para ela, tendo desta forma a certeza de que está ali um casal para a época de criação. Administro um produto para exterminar piolhos e ácaros que as aves eventualmente possam ter. Para o efeito, utilizo o Frontline Spray, o qual coloco uma gota no final da nuca da ave. Num frasco que tenha uma pipeta,
Despeje um pouco do conteúdo da embalagem de Frontline Spray e administre uma gota por ave. Nos ninhos, e com o frasco normal do Frontline Spray, dou uma borrifadela em cada ninho. Poderão ver como efetuo essa operação clicando no link acima. Existem outros produtos também bastante eficazes, como a ivermectina e o Exalt. Há criadores que colocam uma gota por baixo de uma das asas ou ainda uma gota no baixo ventre, junto a uma das patas das aves. Todas as formas são eficazes. Durante essa semana, em que as aves estão separadas, poderei ainda administrar aos machos vitamina E mais selênio e às fêmeas um complexo vitamínico AD3E. Só o faço se verificar que os machos ainda não se encontram fogosos ou se verificar que as fêmeas não pegam em material para levar para o ninho ou ainda se ignoram por completo os machos. Se verificar que as aves estão predispostas a criar, não existirá necessidade dessa administração de vitamina E. Atenção, que por vezes, quando administramos vitaminas em excesso às aves, poderemos causar hipervitaminoses, as quais poderão também ser uma das causas para uma má época de criação. Nessa fase, mantenho a dieta anteriormente indicada para ambos os sexos, até retirar a grade separadora. Passado essa semana, retiro a grade, coloco o ninho e algum material para aferir a vontade da fêmea em fazer ninho. Não vale a pena colocar logo muito material, pois o que irá acontecer é que as fêmeas numa primeira fase andarão apenas com grandes bocados de material no bico, a espalhá-lo pela gaiola e estragando grande parte. Correndo tudo bem, dou início à fase de criação. Passados 6 a 7 dias, e depois dos casais terem feito os ninhos, será normal ver os primeiros ovos a serem colocados pelas fêmeas. Eu substituo os ovos verdadeiros por ovos de plástico e vou trocando diariamente os ovos verdadeiros até a fêmea colocar o quarto ovo. Nesse dia, em que é colocado o quarto ovo, volto a colocar no ninho os ovos verdadeiros anteriormente postos pela fêmea e conto 13 dias, que é o tempo normal de choco dos ovos, até estes eclodirem. Por volta do 5º dia de choco, analiso os ovos contra uma luz para me aperceber se os mesmos estão ou não galados. Se estiverem galados, volto a colocá-los no ninho e deixo a fêmea continuar no choco até à data prevista de eclosão. Se verificar que os ovos não estão galados, retiro-os juntamente com o ninho e deixo o casal junto por cerca de 6 a 7 dias até voltar a colocar um ninho e permitir uma nova postura. Assim, no decorrer desses 6 a 7 dias, os níveis de progesterona da fêmea irão novamente subir, ficando esta predisposta a ser galada pelo macho. As fêmeas, quando estão com a chamada febre do choco, ficam com os níveis de progesterona muito baixos, o que na maioria das vezes inviabiliza um novo acasalamento. Penso que este vídeo poderá ser útil a muitos criadores, os quais ainda não tenham uma forma definida de preparar os seus casais para a época de criação, ou para aqueles criadores que até possam ter uma estratégia definida, mas que por algum motivo não esteja a correr bem. Não se esqueçam de subscrever o canal, colocar um like e se alguma dúvida ficou por responder, sintam-se à vontade para perguntar nos comentários. Boas criações ou mudas, um forte abraço.